se posicionou como homem de Deus e trouxe uma palavra positiva. Observe que quando os espias foram olhar a terra, muitos deles disseram que a terra era boa. A terra era uma terra produtiva, mas eles disseram que havia os gigantes. E por causa dos gigantes, eles estavam transmitindo uma mensagem de desânimo. Mas Josué e Caleb foram daqueles que falaram o oposto daquilo que os outros estavam falando. E Axa, ela tinha esse exemplo de um pai que lutava, que batalhava para alcançar os seus objetivos, até porque ela vem de um tempo aonde o povo de Deus enfrentou grandes lutas, mas também foi um período aonde o povo de Deus contemplaram muitas vitórias. E eles viram a ação de Deus, a mão do Senhor, trabalhando em favor deles. Então essa mulher, ela muda a sua história, porque Caleb, ele propôs um desafio para aqueles que vencessem os gigantes e conquistassem Hebron. Ele daria a sua filha em casamento. E o contemplado aqui foi Otiniel. Ele venceu. E Caleb cumpriu a sua promessa que fez. E ele deu a sua filha e uma porção de terra para ela como presente. Só que a porção de terra que Caleb deu para Axa e Otiniel era uma terra seca. Era uma terra árida. Aos olhos de muito era uma terra improdutiva. O que me chama a atenção dessa mulher é que ela recebeu e ela não questionou. Ela não lançou em rosto do seu pai a terra que ele estava dando para eles. Era uma terra infrutífera aos olhos de muitos. Mas ela recebeu. Ela aceitou o presente do seu pai. E o que me chama a atenção é que, às vezes, aquilo que recebemos, e recebemos de bom grado, embora que não seja aquilo que você gostaria ou queria, mas ela aceitou. Ela não reclamou. E ela viabilizou meios para que aquilo que era improdutivo tornasse produtivo. E ela falou com seu esposo, para que falasse com seu pai. E o importante é que ela não desperdiçou a oportunidade que ela teve. Se nós olharmos o versículo 19 do capítulo 15 de Josué, ela vai falar algo interessante. Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dar-me também fonte de águas. Então lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Uma coisa que eu observo em Axa é que ela recebeu uma porção de terra seca, mas ela esperou o tempo da oportunidade de falar com seu pai. E ela não foi lançar em rosto o que ela tinha recebido, que não era produtivo, mas ela esperou o tempo certo. Às vezes, irmãos, nós
possamos até falar a coisa certa, mas no momento errado. E gera o quê? Prejuízos. Nós precisamos discernir o tempo. O que nós devemos falar a coisa certa, no momento certo, para a pessoa certa. É por isso que ela é reconhecida como um gigante da fé, porque ela tinha um discernimento, um momento de falar. E quando eu observo que ela monta no seu jumento, o versículo 18, e quando ela vê o seu pai, ela faz o quê? Ela se lança. É como se ela prestasse ali uma reverência. E chega para o seu pai, e o pai que conhece o filho, ele já sabe que ela quer algo. Então, quando chega no verso 19, ele diz, respondeu ela, porque ele já tinha indagado ela. No verso 18. Eu vou ler o 18, diz, e esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, o que desejas? Então ela fala o que ela desejava. Ela falou o que ela queria. Então, olha só, quando você pede a coisa certa, no momento certo, para a pessoa certa, observe o que é que acontece. Quando ela expõe a necessidade do que ela estava precisando para tornar aquela terra árida em uma terra fértil, e ele fala algo interessante. E ele diz, e ela diz, dá-me terras, me dá terra, tu me deste terra seca, dá-me também fonte de águas. E aí vem a resposta de Caleb. E ele diz, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aquilo que era uma terra improdutiva, terra seca, terra árida, agora começa a se tornar uma terra fértil. Porque ela teve inteligência, ela esperou o tempo de pedir, de ir ter com seu pai, não com a liberdade que ela tinha de querer, de uma certa forma, exigir. Mas ela foi com o coração realmente voltado para aquilo. E ela pediu. E o seu pai concedeu a ela o pedido que foi feito. E é importante que é algo tão surpreendente. E ele deu as fontes inferiores e as fontes superiores. Então, queridos, nós devemos saber discernir o tempo de nós pedirmos. Olha o que é que Paulo diz aqui em Romanos 13:11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, e já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu estou falando de quê? De discernir o tempo. Então é importante nós andarmos na presença de Deus para que nós possamos discernir um tempo até para que nós possamos pedir algo. Daniel, ele diz assim, e examinando as escrituras, e percebi que o tempo do cativeiro já tinha acabado. Observe que muitos naqueles dias, na Babilônia, já eram pessoas livres por causa do tempo, porque o período já tinha passado, 70 anos. Mas muitos deles ainda estavam
na condição de escravo, porque não tiveram o entendimento que o tempo já tinha se cumprido. Então Daniel, ele diz assim, examinando as Escrituras, e ele teve o discernimento pelas Escrituras que o tempo de escravidão já tinha acabado. Então ele vai ter com o rei Ciro. E agora o Ciro decreta que todos os judeus poderiam agora voltar, regressar para a sua terra. O significado do nome Axa significa adornada, rompendo o véu, ou os véus. Esse é o significado do seu nome. É por isso que ela é uma mulher extraordinária. E exatamente esse primeiro ponto que eu coloquei aqui é rompendo os limites, aproveitando as oportunidades. Rompendo os limites e aproveitando as oportunidades. Quando ela vê o seu pai, ela diz, esse é o tempo e a oportunidade é agora. Eu não posso deixar para depois. Porque aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero realmente que mude na minha vida, mudar a minha história, eu tenho que discernir o tempo e aproveitar as oportunidades. Porque a oportunidade é agora. Às vezes, querido, você se depara diante de uma única oportunidade de você mudar até mesmo a sua história. Se você não discernir isso, isso passa e você não compreende. E amanhã você pode dizer, passou a minha oportunidade e eu não aproveitei quando eu a tive. Isso é importante. Então ela soube fazer isso. Ela aproveitou as oportunidades. E é tão interessante que quando você observa, quando você discerne isso, você aproveita as oportunidades e você transforma a sequidão em terra fértil. E o segundo item, segundo ponto, que eu quero falar com os irmãos, as fontes que transformam o deserto. Observe o que diz o Salmo 121, 26. Isso é interessante. As fontes que transformam o deserto. Por causa da atitude dessa mulher, olha o que o salmista disse no Salmo 126. Quanto ao Senhor, restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e as nossas línguas de júbilos. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, e os que com lágrimas semeiam e com júbilo ceifarão. Aleluia. Por causa da atitude desta mulher, o Neguebe, aquilo que era sequidão, se tornou terra fértil. No inverno, nos tempos de chuva, aquele deserto, ele se torna verde, florido. Isso é lindo, irmãos. Porque aí o salmista, ele canta esse cântico. Porque aquilo que era árido, agora se torna fértil. Aquilo que era seco, se torna verde. Por isso que ele louva, ele canta. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos desperdiçar de forma nenhuma a oportunidade de mudarmos. Porque quando o Senhor transforma a sorte de Sião, nós ficamos como quem choca, como quem sonha. É por isso que eles dizem, o Senhor fez grandes coisas por nós, e ao vermos os feitos do Senhor, nós estamos com quem está
está sonhando, como que isso seja um sonho. Mas não é sonho não, irmãos, isso é realidade, é ação de Deus, é bênção de Deus, é Deus agindo em favor daqueles que se colocam na condição de querer ser usado por Ele. E o que é que o Senhor quer falar conosco nesta noite? O Senhor está estimulando a nossa fé como estimulou a fé de Axa. Para quê? Para que nós possamos, mesmo em meio aos desertos, nós dizemos, cremos num Deus que pode transformar o deserto em terra fértil. Porque o Senhor, irmãos, Ele quer que Ele quer em nós estimular a nossa fé. O Senhor nos desafia a dar um passo a mais. E para darmos um passo a mais, nós precisamos de coragem. Nós precisamos discernir. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. É porque da oportunidade que o Senhor, Ele franqueia você, que Ele te dá, é para que você abrace, para que você veja a manifestação dEle. É por isso que o Senhor está estimulando isso em nós. Para que nós possamos alcançar lugares jamais alcançados. Nós possamos dar um passo além daquilo que os nossos próprios olhos eles possam enxergar. Mas pelos olhos da fé eu posso contemplar. Mas você pode dizer, pastor, os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Mas a palavra de Deus, ela não está atrelada aos dias difíceis, o que a sociedade está passando hoje. Porque o que está sendo lançado é uma palavra profética, é algo de Deus. Se você se apropriar disso, Deus fará você ver coisas que você jamais sonhou em ver. Porque Deus faz isso, irmãos. Deus faz no deserto florescer. Porque assim como Deus fez da água, sair água da rocha, assim como Deus no deserto, Ele mandou o mantimento para suprir a necessidade do povo, Deus pode fazer isso conosco. Você sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. E o Deus que nós servimos é um Deus soberano. É um Deus que não está atrelado à economia de país nenhum. O que Ele quer é que nós cremos. Então, Axa, ela foi além daquilo que ela propriamente poderia imaginar dentro das suas próprias condições. Ela disse, eu vou pedir fonte, porque a terra que eu tenho é improdutiva, é árida, mas eu sei quem pode trazer a solução. Eu sei quem pode me abençoar. Eu sei quem pode resolver. Ela foi quem podia resolver o problema. E ela chegou lá com o jeitinho dela, e o Pai deu as fontes inferiores e as fontes superiores. Louvado seja Deus. Terceiro item. Florescimento do nosso deserto. Como florir? O florescimento do nosso deserto. Porque cada um de nós temos um deserto dentro de nós mesmos. Aí eu coloquei como florir no nosso próprio deserto. Para nós florirmos no nosso próprio deserto, nós precisamos ter consciência de que nós somos abençoados. É preciso reconhecermos que o Deus que nós servimos é um Deus de bênção. E nós somos abençoados por esse Deus. Observe o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para que o nosso deserto venha florir, nós temos que ter esta consciência. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênção.
O que Paulo está dizendo é: vocês não estão aqui simplesmente para pedir bênção para Deus, porque vocês já são abençoados. Vocês já são abençoados. E o Deus que vos abençoou, Ele abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo conhecia muito bem de bênção. Observe o que ele diz no versículo 7 de Gálatas, capítulo 4. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiro por Deus. Olha o que Paulo está dizendo, irmão, que ele está motivando aos irmãos da Galácia, de sorte que vocês já não são mais escravos. O que Paulo está dizendo: vocês não precisam andar e viver como escravos, porque vocês já não são mais escravos. Vocês já subiram de nível, vocês agora são filhos. E como filhos, vocês têm direito na herança do próprio Deus, porque vocês agora, como filhos, vocês são herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus, nós não podemos ter a mentalidade de escravo, irmãos. De forma nenhuma, né, irmão Antônio? De forma nenhuma. Nós não temos, não precisamos. Porque a nossa mente, ela é transformada. É isso que ele fala em Coríntios capítulo 5, 17. Da sua segunda carta. Quem está em Cristo é nova. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nova mentalidade. Não pense como escravo, mas pense como livre. Não pense como pessoas que vivem debaixo de opressão, mas pensam agora como filhos da luz, como filhos de Deus. Não ande como escravo, mas ande como filho. Pense como herdeiro, porque sendo filho, você tem direito a heranças. Então, a Axis, ela nos estimula a agirmos, transformar o nosso deserto em terra fértil, como florir no deserto. É tão importante que João, ele escrevendo no capítulo 7 e no versículo de número 37 ao versículo de número 38, olha o que é que João diz. Isso é maravilhoso. Jesus fala e João escreve: para aqueles que creem no Senhor, o que é que acontece? A Bíblia diz que rios de água fluirão. Aqueles que creem no Senhor, rio de águas vão fluir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O nosso deserto, se crer em Jesus, vai fluir o quê? Rios de água viva. O deserto nunca mais vai voltar ao que era, mas ele vai ter condições de florescer, de brotar, de frutificar. Se crermos no nosso interior, fluirão rios de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós precisamos ter o quê? Convicção de que nós já somos abençoados. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Irmãos, nós temos condições de mudar. Nós temos condições de avançar. Só que nós não podemos parar a nossa caminhada por causa das circunstâncias. Nós também não podemos deixar que o tempo, ou permitir que o tempo resolva as coisas. Porque às vezes o tempo, ele não vai resolver as coisas. É você que tem que resolver as coisas no tempo certo. Porque às vezes a gente deixa, ou a gente
tenta levar as coisas, não, o tempo resolve. Mas o tempo só vai revelar a nossa deficiência, como o tempo também pode revelar a nossa ação, quando nós queremos vencer. O tempo passou e eu cresci. Veio o progresso, por quê? Porque eu decidi, eu quis mudar. Eu avancei, eu não fiquei parado. Eu não recebi uma porção de terra seca e dizer assim mesmo, ela é árida, ela não vai florescer, aqui não vai ter crescimento, então o que me deram foi isso, então isso não foi justo que fizeram comigo. E a gente começa a questionar as coisas, em vez da gente o quê? Viabilizar meios para que aquilo seja transformado. Às vezes caiu água na tua mão e não era o que tu queria, mas você pode transformar isso. Você pode mudar. E ela fez exatamente isso. Ela mudou. Ela viabilizou o meio para que aquilo mudasse. O segundo item diz assim: podemos ser esses que adornam cada adversidade como o tesouro que Deus colocou dentro de nós. Olha o significado dela, do nome de Axa. Eu coloquei o significado do nome aqui, adornada. Então nós podemos adornar cada adversidade com o tesouro que Deus colocou dentro de nós. E qual foi o tesouro que Deus colocou dentro de nós? O seu Espírito, irmãos. Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,